Na verdade, eu e você, nós temos que se tornar cristão, e quando nós se tornamos religiosos é quando começamos a defender, aleluia, uma denominação sem base bíblica, defender uma religião sem base bíblica e não defender o Evangelho de Cristo. Há muitas pessoas que nos excluem de suas vidas porque professamos uma fé diferente, porque temos uma maneira de viver diferente e de servir a Deus diferente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem que haver graça, tem que haver comunhão, tem que haver o partir do pão, tem que haver a caridade, tem que haver o amor, porque aonde há cristão tem caridade, aonde há cristão tem amor, aonde há cristão tem evangelismo, aonde há cristão tem frutos para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondendo a eles com uma pergunta acerca de que qual de vós tendo uma ovelha e caindo ela no buraco, não estenderão a mão e não a tirarão de lá? Muitas e muitas vezes, amada igreja e amados irmãos, nós, aleluia, baseado na palavra de Deus, às vezes até usando a palavra de Deus para enterrar a vida de alguém, quando na verdade nós cometemos o mesmo pecado. O que Jesus estava dizendo ali, se era proibido trabalhar, então por que eles salvavam as suas ovelhas? E Jesus até acha plausível que eles salvem as ovelhas e ainda traz o entendimento de que muito mais nós valemos do que as ovelhas. Jesus não critica eles por salvarem as ovelhas, mas ele usa desse argumento para dizer, portanto, é lícito sim curar no sábado, fazer os bens aos sábados. E é isso que Jesus ele tem ensinado para a minha vida. É isso que Jesus ele tem ensinado para a sua vida. Nós precisamos, aleluia, deixar de lado a religiosidade. Nós precisamos deixar de lado, aleluia, aquilo que atrapalha o crescimento da obra do Senhor, aquilo que atrapalha a graça e a misericórdia do Senhor, para servir a Deus com alegria e para não julgar, aleluia, o nosso irmão, o nosso semelhante no mesmo pecado a qual nós cometemos. Porque aqueles homens também faziam obra aos sábados, e na verdade Jesus em outra oportunidade diz: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Porque o sábado foi feito para servir o homem e não o homem para servir ao sábado. O sábado foi feito para me servir, para te servir. Louvado seja o nome do Senhor, e não nós para servir ao sábado. E aqueles homens, eles tinham lá uma certa razão, apesar de cometerem aquele mesmo fato de resgatar a ovelha que estava dentro do buraco, mas eles se achavam no direito de, mesmo cometendo este erro perante a lei, condenar a Jesus, condenar o nosso mestre, o Filho de Deus, porque Jesus era uma ameaça para a política, Jesus era uma ameaça, era uma afronta para os poderosos, e até hoje ele é. A palavra de Cristo, ela continua sendo uma afronta aos poderosos. A palavra de Deus, ela continua ainda sendo uma afronta aos religiosos. E até hoje a palavra de Deus continua sendo uma afronta à política e sempre será. Sabe por quê? Porque o mundo não recebe a mensagem, o mundo não entende a mensagem.
Sabe por que o mundo não recebe a mensagem, não entende a mensagem? Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que não são escolhidos, eles não darão ouvido à mensagem e não entenderão a mensagem, não terão os seus ouvidos e os seus olhos abertos. Mas aqueles que são escolhidos, aqueles para quem Deus quer se revelar, Deus abre os olhos, Deus abre os ouvidos, Deus traz o entendimento para que o nome do Senhor seja glorificado. E é por isso que Jesus ele ensinava por parábolas, para se cumprir a profecia de que fora dito, que vendo não viram e ouvindo não ouviram. Leias. Há muitos que veem e não entendem. Leias. Há muitos que ouvem e não entendem. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que muitos são muitos chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos entenderão a mensagem. Os escolhidos deixarão de lado a religiosidade e se entregarão ao cristianismo, se entregarão à graça, à misericórdia, para que o nome de Deus seja glorificado em suas vidas. E agora, neste ponto da mensagem, eu quero lhe perguntar: a quem deveremos dar ouvidos? A quem deveremos dar ouvidos? Aos religiosos, aos fariseus? Porque até hoje existem os religiosos, até hoje existe aqueles que tentam nos enterrar vivos, que tentam armar ciladas para nos apanhar. E não falo de ciladas apenas de carne e sangue, mas há também o nosso inimigo invisível, que vive tentando armar cilada para ceifar as nossas vidas e atrapalhar o nosso ministério, a nossa família e a nossa caminhada. Mas maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. A quem devemos dar ouvido? Aos religiosos? Ou devemos dar ouvido a Jesus, que é a graça? Ou devemos dar ouvido a Jesus, que é maior que a lei, que é a própria palavra e que é o próprio Deus?